Cá estamos nós para falar de mais uma polêmica, voltamos aqui ao habitual. Ontem falamos de coisa boa, falamos de coisas positivas. Hoje voltamos aos assuntos que tradicionalmente conversamos aqui, que é envolvendo alguma polêmica. E essa notícia não é nova, não é recente, ela é de 5 dias atrás. Eu estou inclusive me baseando na matéria da Lívia Veiga, escrita para Motorsport Brasil. Mas como é algo que ainda vai demorar um pouco e provavelmente quando acontecer de fato, eu vou trazer outro vídeo daí discutindo as implicações do que pode ter rolado. Eu não dei como prioridade, não tratei como prioridade. Esse vídeo, inclusive, eu poderia ter feito ele ontem, mas daí teve a notícia até da Mari Becker, que eu achei que era uma prioridade maior pra falar. Mas agora dá pra gente conversar sobre esse assunto, que é exatamente sobre a brecha dos motores que foram descobertos, que foi descoberto pela Mercedes e, em partes, pela Red Bull. Aparentemente, alguns novos rumores, algumas novas notícias que vêm saindo dizem que a Red Bull teria sim descoberto, eles ainda têm uma vantagem competitiva em relação ao resto, mas eles não conseguiram replicar com a mesma efetividade da Mercedes. Então, basicamente, os dois descobriram a brecha no regulamento, descobriram uma forma de fazer isso, só que a Mercedes descobriu uma forma de fazer mais efetivo do que o da Red Bull. E, bom, a gente já tem algumas atualizações dessa história, obviamente a FIA já falou pra gente que eles foram atrás, olharam lá e falaram, realmente tá dentro do regulamento. Qual que é a parada? Qual que é a brincadeira antes da gente seguir? Eu acho importante reforçar, porque eu sei que tem muita gente que tá em dúvida ainda. Basicamente, tem um cilindro, né, do motor. A parte técnica, né, a parte da engenharia não é muito comigo. Eu vou explicar baseado no que eu consigo trazer de informação. Mas, basicamente, existe um cilindro ali dentro do motor que tem um limite de compressão no regulamento de 16/1. O máximo que você pode ter de compressão desse cilindro é 16/1. O problema é, a medição desse cilindro é feita quando o motor está frio. Foi aí que Red Bull e Mercedes tiveram a genialidade de falar: e se nós criarmos um mecanismo que, enquanto o motor está quente, nós temos algumas peças de metal ali que vão se dilatar, vão expandir de tamanho por conta do calor, e isso vai ajudar ali na compressão do cilindro para 18/1. E daí, quando o motor esfriar, ele volta a estar 16/1. Então, quando houver a medição, ele vai estar dentro do limite. E eles descobriram, foram inteligentes, pensaram numa maneira de fazer isso. E a FIA chegou, analisou e falou, realmente, está dentro do regulamento, a gente não previu isso. O que eles podem fazer, o que geralmente o que a FIA faz é quando começa a temporada, eles veem, putz, está muito forte, próxima temporada está banido, mas agora continua, como aconteceu com várias outras atualizações que as equipes descobrem, né, com vários outros mecanismos que as equipes descobrem ao longo da temporada, porque também é meio injusto você punir uma equipe por fazer algo que estava legalmente dentro do regulamento. Mercedes e Red Bull leram o regulamento, de nenhuma forma quebraram, muitas pessoas estão falando, quando é a Ferrari quebrando o regulamento, eles vão em cima. Quando é a Mercedes e a Red Bull, eles não vão. Não, porque a Ferrari em 2019 provavelmente quebrou o regulamento. É que a FIA nunca divulgou os dados, fez um acordo secreto lá com a Ferrari, que a gente não sabe direito o que saiu disso até hoje. No caso da Mercedes e da Red Bull, eles não quebraram o regulamento. Eles encontraram uma brecha dentro do regulamento. A FIA chegou lá, olhou e falou, putz, realmente, é verdade. Aí, né, estima-se que isso pode dar até 15 cavalos de potência a mais, o que pode ser traduzido ali na pista em até 4 décimos. Claro que aí já é muito teórico, aí pode ser as outras equipes realmente inflando números para pressionar a FIA e tentar banir, e é o que nos leva exatamente para a discussão aqui do vídeo de hoje. Porque algumas equipes, quer dizer, algumas não, todas as equipes que não são fornecidas ou por Red Bull ou por Mercedes, lançaram ali um protesto formal à FIA pedindo para que isso fosse investigado de uma maneira melhor. Mas se a FIA já investigou, se a FIA já olhou que está dentro do regulamento e falou que está tudo certo, por que eles fazem isso? Basicamente, tem uma mudança de regulamento, isso eu acho que eu comentei até num shorts que eu fiz no clube um tempo atrás, a partir desse ano, que a partir dessa temporada, para você lançar um protesto em relação a alguma outra equipe, como o que está acontecendo agora, você vai ter que pagar um valor muito maior. Por quê? O que acontecia? As equipes, quando elas veem algo ali que talvez uma equipe tenha descoberto que eles ainda não entenderam, uma evolução do carro, um upgrade ali que eles querem tentar replicar, mas não conseguem, eles lançavam um protesto. Mesmo que tivesse tudo certinho, tudo dentro do regulamento. Eles iam lá e protestavam aquilo. E por que eles faziam isso? Porque a FIA chegava lá, olhava aquilo e falava, tá tudo certo. Então eles tinham que voltar para outra equipe e comprovar, tá tudo certo. Como que eles comprovavam que estava tudo certo? Mostrando, funciona por conta disso, está dentro do regulamento. E outra equipe falava, puxa vida, realmente estava dentro do regulamento, me dá esse documento para eu copiar. Porque era exatamente isso que acontecia. Para poder explicar que aquela peça que outra equipe tinha feito estava dentro do regulamento, a FIA tinha que chegar e comprovar ali, por conta disso, está dentro do regulamento. Então a equipe que protestou agora tinha informações valiosas para poder copiar ou pelo menos replicar essa peça, essa atualização que seja no seu carro.
É por isso que você tinha tantos protestos e agora a FIA aumentou o preço dos protestos para que não aconteça com tanta frequência. Só que agora, essas equipes, Audi, a Audi, no caso, a Ferrari e a Honda, que me fugiu a terceira fornecedora de motores, no caso não necessariamente as fornecedoras, mas as equipes fornecidas, né, que a Audi no caso é a Audi, a Honda no caso é Aston Martin, e Ferrari é Cadillac, Ferrari e Haas, todas ali em conjunto teriam feito esse protesto em cima do motor Mercedes, não necessariamente do motor da Red Bull, eles eram em cima do motor Mercedes, porque, de novo, quem teoricamente descobriu essa brecha com efetividade foi a Mercedes, e a Red Bull tá neutra na situação. A Red Bull chegou e falou, lava minhas mãos aqui. Porque eles sabem que não tá igual da Mercedes. Pra eles é até positivo se vazarem as informações da Mercedes, que eles falam, putz, o nosso não tá igual por conta disso, corrige. Daí o que vai acontecer? A FIA vai até lá e vai fazer uma investigação e descobrir se existe alguma coisa fora do lugar. Porque se tiver alguma coisinha, mesmo que ainda dentro do regulamento, eles precisam comprovar, né, que para as outras equipes que tá tudo certo. Existem ainda algumas maneiras da FIA chegar lá e falar, ó, a gente já falou que tá tudo certo, não tem nada, absolutamente nada de errado, a gente já explicou, não vamos revelar nada. Pode acontecer isso? Pode. Mas a FIA vai chegar lá ainda, vai fazer uma nova avaliação na Mercedes, baseado no protesto que foi feito, né? Eles fizeram algum protesto pedindo provavelmente a explicação de alguma coisa, algum componente específico, alguma coisa específica relacionada ao cilindro. A FIA vai ter que chegar lá, entender a situação e explicar para as equipes por que aquilo tá válido. Além de tudo isso, um outro ponto que é muito importante de ressaltar ainda assim, essas três equipes, mesmo que talvez eles tenham acesso, mesmo que talvez a FIA descubra alguma coisa e revele para eles o segredo dessa compressão, existe um medo muito grande baseado nas equipes, porque se isso for verdade, claro que tudo isso ainda está fazendo muito dentro de rumores, mas se tudo isso for verdade em relação ao motor Mercedes, e essas outras equipes obviamente já tentaram ir atrás de replicar nos motores delas. Só que eles perceberam que isso pode demorar meses e meses e meses para eles conseguirem replicar. E assim, eu já falei que tem algumas questões do mecanismo do regulamento, alguns mecanismos que permitem, caso você saia atrás do motor, poder investir a mais do que o seu teto de gasto permite para poder recuperar esse atraso. Porém, mesmo com esses mecanismos, ainda demoraria muito tempo para esses motores alcançarem o motor Mercedes, o que daria uma vantagem competitiva muito grande para Mercedes. Então, talvez essas equipes ainda tentem pressionar pelo banimento disso ainda na temporada de 2026. E para ter toda essa discussão aqui na matéria, como eu falei do Motorsport, a FIA, né, trouxe um comunicado aqui. Como é habitual com a introdução dos novos regulamentos, as discussões sobre a versão de 2026, que abrange a unidade de potência e o chassi, estão em andamento. A reunião está agendada para o dia 22 de janeiro, com especialistas técnicos. Como sempre, a FIA avalia a situação para garantir que o regulamento seja compreendido e aplicado da mesma forma para todos os participantes. Então, no dia 22 de janeiro, vai ter uma reunião entre ali, então, as equipes, entre pessoas da FIA, relacionadas exatamente à questão da averiguação dos carros e tudo, para entender tudo isso. E, de fato, esta reunião provavelmente vai bater o martelo se o motor da Mercedes... O motor da Mercedes está dentro do regulamento, o ponto não é esse. Mas essa reunião vai ser para bater o martelo se a Mercedes vai poder seguir do jeito que tá, e problema dos outros. A ideia Red Bull, ao longo da temporada, pode tentar aprimorar e chegar na Mercedes, mas as outras equipes, então, começariam um grande passo atrás da Mercedes, precisariam de um tempão para conseguir chegar e, de fato, conseguir competir com a Mercedes. Ou se talvez eles vão chegar e falar alguma coisa, como vai estar banido na próxima temporada, ou nessa temporada tá banido, Mercedes, o problema é teu. Aí vai ter toda a questão, o jogo político ali, né? Você tem essas equipes que eu falei que obviamente são contra, você tem as equipes da Red Bull que estão ali falando, a gente tá nem aí para o que for, nós tá dentro. E as equipes fornecidas pela Mercedes, que são 4, Mercedes, Williams, McLaren e Alpine, obviamente são a favor de manter, porque eles vão ser beneficiados, já que eles vão receber esse motor. A minha opinião sobre tudo isso, depois de explicar todo esse caos, toda essa novela, cara, eu entendo a questão da competitividade e eu sou super a favor de um esporte competitivo, mas eu também entendo que a essência da Fórmula 1 é exatamente isso. A Fórmula 1 se baseia em quem constrói o melhor carro e quem tem o conjunto melhor carro e melhor piloto. Tanto que por isso você tem o campeonato de construtores, sabe? A essência da Fórmula 1 sempre foi quem constrói o melhor carro. Ao longo de 24 corridas agora, né? Ao longo de uma temporada completa. Tanto que muita gente fala, a Fórmula 1 devia fazer que nem em outras categorias como Indy, como Fórmula E, que tem carro spec lá e as equipes só tem que fazer algumas alteraçõezinhas só dentro. Não, eu nunca vou ser a favor disso. Mesmo que a gente nunca tenha uma temporada que as 10 equipes briguem pela vitória, isso não existe na Fórmula 1, claro.
Nunca vai existir. O máximo que você pode ter é 3 equipes, em cenários assim, malucos, 4 equipes brigando por vitórias, etc. Mas a Fórmula 1 é isso. A essência do esporte se baseia em quem constrói o melhor carro. Se está dentro do regulamento, parabéns para a equipe. Parabéns para a equipe que conseguiu fazer o melhor carro. Eu gosto dessa competitividade que existe, não só dos pilotos, mas também na questão das equipes. Se uma equipe descobre a brecha, se uma montadora, se uma fornecedora descobre a brecha, parabéns para ela. As outras equipes têm que ir atrás. Se vai banir para a próxima temporada, aí beleza, tudo certo. Mas assim, chegou agora, entregou o mesmo livro para todo mundo de regras. Uma equipe foi lá e falou, porra, e se a gente fizer isso? E tá dentro do livro de regras? Tá certo. Você não pode punir alguém por ser mais inteligente que os seus rivais, sabe? Eu acho isso vai contra o que é a filosofia da Fórmula 1. Vocês têm que, dentro dessas regras, construir o melhor carro que os seus rivais. FIA, construiu o melhor carro. Putz, tá muito melhor, banido. Sabe? Não faz qualquer lógica disso. Então aí não tem lógica de você ter um regulamento para as equipes seguirem, sabe? Aí realmente eu não vejo a lógica nisso. Aí pensando na competitividade, que eu também acho que é importante, como um produto, como um esporte, você tem que pensar nisso como a Fórmula 1. Aí, nesse cenário, eu concordo que pra 2027, realmente, começou ali o campeonato. Puta que pariu, a Mercedes tá dando volta no terceiro colocado. Realmente não dá pra manter isso, bane pra 2027. Aí, beleza. Mas punir uma equipe por ter descoberto uma coisa que dá vantagem pra eles, obviamente esse foi um exemplo exagerado, a Mercedes não vai estar nesse nível, até porque você tem outras equipes fornecidas pela Mercedes que teriam essa vantagem competitiva também, não seria a Mercedes sozinha destruindo o campeonato. Você tem ainda a McLaren que, se tudo isso for verdade, esse motor realmente estiver tão melhor quanto estão pintando, você teria provavelmente uma disputa entre McLaren e Mercedes no campeonato, né? Provavelmente seria esse o cenário. A gente não sabe como estaria a questão do motor da Red Bull também, o quão próximo ou quão distante estaria da brecha. Da brecha não, né? No caso da eficiência do motor Mercedes, que poderiam estar na brincadeira também. A gente não sabe como vão estar as outras equipes fornecidas pela Mercedes. Tudo isso só vai dar para descobrir na Austrália, de fato. Mas eu acho injusto punir uma equipe na temporada por eles terem feito o melhor carro. O melhor carro, no caso, né? O melhor motor. Aí, em 2027, se você achar que isso é uma vantagem muito grande, aí você bane, beleza, como fizeram já outras vezes com o próprio DAS, que a Mercedes descobriu há um tempo atrás. É basicamente isso que eu penso sobre todo esse cenário. No dia 22 vai ter uma reunião e provavelmente sai algum comunicado lá em relação a isso. A gente vai ter um vídeo aqui comentando sobre o assunto, então não deixa de se inscrever no canal Fred Girnos, que a gente comenta essas notícias relacionadas ao mundo da F1 e quando chegar a Copa do Mundo também. É isso aí.